Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para você a planilha LTCAT. Eu estou aqui no meu computador com três situações, três modelos, digamos assim, abertos. O encarregado de extração, o fundidor de metais e o repositor de estoque. Por que eu abri essas três planilhas? Porque o repositor de estoque vai dar que não tem agente nocivo, nem LINAC, para caracterizar o direito à aposentadoria especial, não tem presença desses agentes. Na situação do fundidor de metais, nós vamos dizer que tem o agente, mas ele está controlado. Na situação de encarregado de extração, nós vamos dizer que tem o agente e ele não está controlado, então vai caracterizar a aposentadoria especial. Então, por isso que eu trouxe essas três planilhas aqui para mostrar para você. Importante que você entenda que a estrutura das planilhas ela é toda igual. As planilhas todas funcionam igual. Apenas a entrada dos dados que é diferente em cada caso. E aí a resposta da planilha vai ser diferente. E é sobre tudo isso que eu quero falar com você aqui nessa aula. Bom, primeiro eu quero passar pelas abas da planilha, ok? Aqui eu tenho uma aba de observações, onde eu faço algumas considerações gerais sobre essa planilha. E o mais importante é que o LTCAT deve ser assinado por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, embora na prática do mercado, muitos técnicos, tecnólogos, eles colaboram na elaboração do LTCAT, ficando a cargo do médico ou do engenheiro a revisão, a supervisão, a responsabilização e a assinatura. Então, se você é técnico e está vendo esse vídeo, se você é tecnólogo e está vendo esse vídeo, não se acanhe por isso, é uma oportunidade para você também prestar serviço, mas você vai precisar estar numa equipe onde você tem que ter um médico ou um engenheiro para assinar isso daí. Observações 2. Os dados apresentados nesse arquivo eles são ilustrativos, tá? Nós montamos a situação, ok? Nós não fomos numa empresa para pegar essa situação. A gente elaborou uma situação hipotética, obviamente, o mais próximo possível da realidade, ok? Então, sempre que você for fazer um LTCAT, por mais que seja da mesma função, suponha que você está indo fazer um LTCAT para esse mesmo CBO, você deve analisar aquele ambiente, porque aquele ambiente pode ser diferente, pode ter algum agente nocivo ali que a gente não considerou aqui. Tudo bem? Só lembrando, se você não sabe o que é CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. A gente, para esse material de LTCAT, a gente está fazendo o LTCAT por função. Então, a gente colocou também para cada função o seu CBO. Outro detalhe importante, a legislação relacionada à aposentadoria especial sofreu alterações ao longo do tempo. E nesse caso aqui, existe a questão do direito adquirido. Então, se você for fazer um LTCAT para uma função que aquele trabalhador está há muitos anos naquela função, pode ser que algum critério, alguma regra tenha mudado. Por exemplo, hoje a LINAC, os agentes cancerígenos lá da LINAC, se você pegar pela data de hoje, após a reforma previdenciária que aconteceu em 2020, tá? Se for após, se tem a medida preventiva que anula aquele agente nocivo da LINAC, então não caracteriza mais a aposentadoria especial. Antes disso, a simples presença do cancerígeno pela LINAC já era suficiente para caracterizar a aposentadoria especial. Então tem uns detalhes aí que tem que prestar atenção. A gente montou a planilha com base na regulamentação como ela é hoje, no ano de 2022, quando eu criei esse material. Se você não sabe nada sobre legislação previdenciária, minimamente você tem que saber, minimamente, tá? Esse aqui é o mínimo, conhecer o decreto 3048 e a instrução normativa 77 do INSS. O conteúdo dessa planilha, né, como eu já disse, ela foi montada com base nesses requisitos aqui, tá? Já após a reforma previdenciária de 2020.
E aqui eu comento algumas coisas que acontecem nas abas da planilha. Eu não vou ler isso daqui agora, não vou comentar, porque à medida que eu for passando aqui pelas abas, eu vou comentando sobre isso. Muito bem. A próxima aba é a nossa capa. Então, você vai colocar aqui. Aqui são caixas de texto, tá? Não são células da planilha. Então, você vai editar em cima da caixa de texto. Basta clicar sobre o texto e vai habilitar a caixa. E você simplesmente aí digita o nome da empresa, tá? Eu vou dar Ctrl Z aqui para desfazer. Embaixo, na próxima caixa de texto, eu coloquei laudo técnico, LTCAT coletivo, ok? Por que isso? Se você ler lá a instrução normativa 77, ela vai dizer que o LTCAT ele pode ser individual ou coletivo. Geralmente, quando uma empresa contrata você para fazer um LTCAT, você vai fazer um LTCAT coletivo, por quê? É um coletivo de trabalhadores, são todos os trabalhadores que estão naquela função. Isso é o mais normal de acontecer. Agora, se você for fazer um LTCAT, por exemplo, por uma solicitação judicial, um juiz pediu um laudo LTCAT para um determinado trabalhador específico, porque aquele trabalhador entrou com uma ação na justiça, algo do tipo, então aquele LTCAT ele é individual para aquele trabalhador. Porém, em geral, ele vai ser, na maior parte dos casos, coletivo. Todos esses que a gente colocou aqui são coletivos. Por isso que eu coloquei aqui a função encarregado de extração. Então, ele serve para todos os encarregados de extração daquela empresa específica. Eu estou colocando aqui o CBO também. Você deve datar, ok, o seu LTCAT, a data que você fez o encerramento, a conclusão do seu LTCAT. E aqui estão os nossos menus de navegação. Basta você clicar aqui e você pode navegar facilmente pela planilha. Bom, aqui na aba Cadastro estão os dados cadastrais da empresa e da função. A parte da função eu já trouxe aqui para você, a mesma função que a gente colocou na capa, o resto você preenche de acordo com a empresa onde você for fazer o LTCAT. Descrição das atividades, a gente pegou como base, não está exatamente igual, mas a gente pegou como base o CBO, mas você pode, se aquele trabalhador fizer algo um pouco diferente, você pode adaptar isso aqui tranquilamente. Então tem aqui atividade, função, setor, número de empregados e o local. No nosso caso, essas informações aqui são todas iguais. Se você tiver alguma coisa para diferenciar, se uma determinada atividade for feita em outro setor, você vai aqui atualizar aqui, tá? E aqui embaixo um espaço para você inserir o layout simplificado do estabelecimento, só mesmo o layout simplificado, e também um fluxo de processo simplificado do estabelecimento. Muito bem, chegamos aqui no que interessa aqui na parte, a parte mais importante do seu LTCAT. Então, aqui nós temos dois checklists, o de agentes nocivos e o LINAC, beleza? E esses dois checklists você tem que preencher eles primeiro, antes de trabalhar aqui na aba LTCAT. Então, primeira coisa que eu falo de importante para você. Primeiro você preenche aqui tudinho. Depois é que você vai trabalhar aqui no seu LTCAT, tá? Por que eu estou falando isso? Ó, perceba que aqui está trazendo primeiro mercúrio e seus compostos, que é o único agente nocivo para essa função. Agora, vamos ver aqui onde que está aqui mercúrio. Ele está mais para baixo aqui, ó. Está aqui o mercúrio, tá? Suponha que depois que eu fiz aqui o preenchimento do LTCAT, que eu volto aqui e no manganês eu vou colocar presente também. Perceba que pela maneira como a planilha funciona, o manganês, como ele está em cima, que ele vem primeiro aqui, como ele vem primeiro aqui, ele aparece primeiro aqui. Então essa informação que era associada ao mercúrio ficou para baixo. Então por isso que eu recomendo que primeiro você faça certinho aqui os agentes nocivos e o LINAC para depois vir aqui trabalhar no seu LTCAT. Perceba que eu coloquei agora o manganês como ausente e aí naturalmente o mercúrio voltou para a primeira posição. Como é que funciona aqui? É muito simples, tá? Aqui é muito simples. O agente nocivo que estiver presente naquele ambiente, você vai vir aqui, ó, e vai marcar ele como presente. Tá? Para todos esses, toda a coluna F, tem essa caixa seletora aqui embaixo, você escolhe presente e ausente. E aí tudo que você marcar aqui como presente vai automaticamente vir para cá. Tá? Simples assim. É a única coisa que você precisa fazer aqui
nos checklists. Vou deixar esses aqui como ausente, vou deixar só mercúrio presente. Aqui na LINAC é exatamente a mesma coisa. Aqui no campo presente ou ausente, você vai, se for presente, você vai colocar presente aqui, e aí no LTCAT vai aparecer aqui nessa parte de baixo. Ok? Então essa parte de cima é segundo o anexo 4 do decreto 3048. Essa parte aqui de baixo são os agentes cancerígenos lá da LINAC, tá? Então deixa eu colocar aqui como ausente. Então todos os agentes nocivos do anexo 4 do decreto 3048 estão listados aqui, ok? Exatamente o que você vai encontrar, tá? Ah, uma observação muito importante. Eu até deixei esse texto aqui, ó, para chamar essa atenção, ok? O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas são exemplificativas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que só vale para aposentadoria especial os agentes nocivos que estão aqui nessa coluna aqui. Se você chegar num ambiente de trabalho, achar que tem um outro agente lá que na sua opinião é nocivo, ou que por alguma literatura diga que é nocivo, mas não está nessa lista, não vale para aposentadoria especial. É isso que quer dizer a palavra exaustivo aqui, tá? Então o rol de agentes nocivos é exaustivo. O que isso aqui quer dizer em bom português, um português fácil de entender? Se o agente nocivo não tiver aqui, esquece a aposentadoria especial. Beleza? Então você chegou numa empresa, tem um composto ABC que você lê em algum lugar que é nocivo para a saúde. Tá nessa lista? Não, não tá. Então já não tem aposentadoria especial, tá? Aí ele diz mais o seguinte: enquanto que as atividades listadas são exemplificativas. O que isso aqui quer dizer? Essas atividades aqui, elas são exemplificativas. O que isso quer dizer? Se você encontrar sênior em um ambiente de trabalho, em uma atividade que não é nenhuma dessas aqui, pode dar direito à aposentadoria especial. Ok? É para isso que serve essa última aqui, outras atividades. Porque pela lógica de construção da planilha, eu precisava deixar para você uma opção, caso você se depare com uma situação de uma atividade que não está aqui. Se a atividade não está aqui, mas é arsênio, se uma atividade não está aqui, mas é asbestos, e por assim sucessivamente, você vai marcar outras atividades. Tudo bem? A atividade não importa. O que importa é a presença do agente nocivo. E aqui está o tempo. Tá? Então, o tempo, ele automaticamente vai lá para a planilha. Deixa eu só marcar aqui asbestos aqui para você ver. Ó, ele já aparece aqui com 20 anos. Percebe? Ele puxou essa informação aqui. No vídeo anterior, na parte 1, eu comecei a te explicar sobre a planilha modelo LTCAT. Eu falei sobre a aba observações, a aba capa, a aba cadastro, descrição das atividades e o checklist, agentes nocivos e LINAC. Nessa aula, eu quero focar aqui na aba LTCAT. Na aula passada eu comecei com 3 arquivos, mas agora eu estou com 5 arquivos aqui para mostrar para você e eu já vou explicar o motivo. Estou com auxiliar administrativo, encarregado de extração e mineração, operador britador de coque, o cirurgião dentista clínico geral e essa aqui que é o trabalhador de fabricação de tintas. Cada um desse aqui deu uma situação de LTCAT, então é por isso que eu estou com elas 5 aqui abertas para mostrar para você. Antes disso, eu estava assistindo o vídeo, a parte 1 do vídeo, e eu achei melhor explicar, dar um pouco mais de ênfase a um detalhe importante. Quando eu estava falando aqui dos agentes nocivos, do checklist agentes nocivos, eu expliquei que a lista de atividades, ela é exemplificativa, enquanto o rol de agentes nocivos é exaustivo. Isso vale só para agentes químicos, só para esse mega grupo de agentes químicos. Físicos e biológicos é diferente. Então eu até
troquei o nome aqui para digitar outra atividade aqui, para que você possa, ao invés de simplesmente marcar outra atividade, você, se for uma atividade diferente dessas, mas estiver sênior, você pode digitar aqui a atividade e marcar como presente. Mas vamos dar uma olhada lá embaixo, na parte de físicos e biológicos. Então aqui, ó, nos agentes físicos, tem que ter exposição acima dos limites de tolerância ou tem que corresponder a essas atividades. Não pode ser qualquer atividade, ok? Então fica um pouco diferente da parte dos agentes químicos. Nos biológicos tem que ser exclusivamente nessas atividades aqui. Então, por exemplo, micro-organismos e parasitas. Percebe que aqui não tem auxiliar de limpeza. Nós temos, ó, trabalhadores de estabelecimento de saúde, trabalhos com animais infectados, trabalhos em laboratórios de autópsia, trabalhos de exumação de corpos, trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto, esvaziamento de biodigestores e coleta e industrialização de lixo. Então, auxiliar de limpeza não pega isso aqui, tá? Por quê? Porque não está nessas atividades. Então, só gostaria de deixar essa observação, porque antes eu estava falando aqui só exclusivamente de agentes químicos. Físico e biológico tem essa característica diferente. Bom, tendo dito isso, vamos aqui para a planilha LTCAT. Então nós temos aqui o trabalhador de fabricação de tinta, está dando a aposentadoria especial, já vamos ver por quê. O cirurgião dentista não está dando aposentadoria especial, apesar de que ele tem alguma coisa de LINAC aqui, vamos ver o que está acontecendo. O operador de britador de coque também está dando a aposentadoria especial, vamos ver aqui o que está acontecendo. Encarregado de extração e mineração também está dando a aposentadoria especial. E o auxiliar administrativo também não está dando. Eu vou começar por esse aqui, que é o mais simples. O auxiliar administrativo não tem nenhum... Opa, aqui está... Tem uma coisa errada aqui, um minuto. Vamos ver... Devo ter feito algum teste? Às vezes eu faço um teste e esqueço de desfazer. Deixa eu salvar aqui logo. Ok. O auxiliar administrativo não está exposto a nenhum agente nocivo ou agente cancerígeno. Então é muito simples aqui. Mas vou aproveitar essa tabela vazia para comentar aqui sobre essa estrutura. Essa sequência de colunas, ela obedece à estrutura que é pedida pela Instrução Normativa 77. Então, tudo que está aqui atende. Então, primeiro, aqui na parte de agente nocivo, se você preencher qualquer item aqui, ele vai trazer automaticamente para cá, ok? Mesma coisa vale para LINAC. Se você preencher lá LINAC, ele vai trazer também para essa aba LTCAT aqui automaticamente. E aí, daqui para frente, você precisa preencher essa coluna R e S, onde temos a aposentadoria especial sim ou não, e o tempo de exposição em anos, ela é automática. Perceba que é uma fórmula. Então nós temos aqui a localização das possíveis fontes geradoras, a via de contaminação, a periodicidade da exposição, se é físico, químico ou biológico, e aqui você tem as três opções, é só marcar. E aqui é o seguinte, alguns agentes podem ser quantitativos, outros podem ser qualitativos. Então, depois que o agente aparecer aqui, você precisa consultar a NR15 para verificar se aquele agente é quantitativo ou qualitativo. Se ele for quantitativo, você coloca aqui o limite de tolerância. Se ele for... E aí você deixa o qualitativo assim como o tracinho. Se ele for qualitativo, você escreve aqui, por exemplo, sim, e deixa aqui como tracinho, tá? Ou vai ser um ou outro. Nessa parte vermelha, a gente vai colocar, se for quantitativo, vai ter que ter a quantificação, então vai ser a intensidade ou a concentração, a exposição, a técnica utilizada, e se está acima do limite de tolerância ou se é qualitativo. Tá? Por que isso aqui? Se ele está acima do limite de tolerância, você vai botar sim. E se ele for qualitativo, você vai botar sim também, porque de um jeito ou de outro, nas duas situações,
sendo qualitativo ou estando acima do limite de tolerância, para todos os efeitos, para a lógica da planilha, é a mesma coisa. Porque aqui no teste, ele vai levar em consideração três coisas. Tem que estar aparecendo aqui um agente nocivo, ou seja, não pode estar escrito ausente. Aqui tem que ser sim, seja porque está acima do limite de tolerância, seja porque é qualitativo, e aqui tem que estar não. Sempre que isso acontecer, a resposta da planilha vai ser sim. Deixa eu marcar aqui. Vou colocar, por exemplo, asbestos agora. Pronto. Então agora tem o agente nocivo, está acima do limite de tolerância ou é qualitativo e não está atenuado pelas medidas de controle. Esse grupo de informações aqui são as tecnologias ou medidas de controle. As tecnologias das medidas de controle ou simplesmente medidas de controle. Administrativo, engenharia, EPC, EPI, o CA do EPI e aqui o resultado. Então perceba que está dando sim e automaticamente ele traz o tempo. Percebe que ele trouxe 20 anos? Vamos colocar aqui um outro que seja 25 anos. E agora ele passa a trazer os dois aqui, tá vendo? Então deixa eu copiar e colar para baixo. Então olha, ele trouxe sim para os dois e trouxe o tempo. Se, vamos supor que por hipótese, asbestos está controlado, então aqui fica não, mas isso aqui fica sim. Tá? Então, para que nessa coluna R, aqui fica escrito sim, tem que acontecer três coisas. Aqui tem que estar aparecendo agente nocivo, ou seja, não pode estar ausente. Aqui tem que ser sim, ou seja, ou está acima do limite de tolerância ou é qualitativo. E aqui tem que estar não, ou seja, a medida de controle não atenua. E aí aqui vai dar sim. Qualquer outro caso aqui vai dar não. Tá legal? E ainda falando sobre a lógica da planilha, aqui embaixo tem o teste final. Se qualquer uma dessas células aqui for sim, já enseja o direito à aposentadoria especial. Então aqui vai aparecer sim. E o número que vai aparecer aqui é o menor número. Então aqui tem 25 e 20. Ele trouxe 20. Tudo bem? Então essa lógica aqui também ela é automática. Bom, deixa eu desfazer aqui, porque essa aqui é do auxiliar administrativo. Eu usei aqui só para mostrar a lógica da planilha. Pronto. Deixa eu salvar aqui. Para quando abrir na capa. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no próximo aqui. O encarregado de extração de mineração, nós temos a seguinte situação. Ele está exposto a mercúrio e seus compostos, que a gente vai encontrar o limite de tolerância lá na NR15. Então eu coloquei aqui o limite de tolerância. E aí o resultado da avaliação quantitativa está acima. Então, está acima do limite de tolerância ou é qualitativo? Sim. E aqui se a exposição é contínua ou não e a técnica utilizada. Aqui o que, né? Porque é químico, periodicidade diária, via respiratória, localização das possíveis fontes geradoras, a extração de mercúrio. E, nesse caso hipotético, esse trabalhador estava usando uma máscara PFF2, que não é apropriada para esse tipo de exposição. Então essa máscara não adianta de nada, então está sendo atenuado? Não. Então a resposta é sim, 25 anos. E aí aqui o teste aqui embaixo vai dar sim, 25 anos. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. O operador britador de coque. Então ele está exposto a petróleo, xisto bituminoso, gás natural e seus, que ficou faltando e seus derivados. Localização também extração de coque, via respiratória, periodicidade diária, químico. Esse aqui não é quantitativo, mas é qualitativo. Então botei aqui com tracinho e aqui eu escrevi sim. Então não tem intensidade, a técnica é qualitativa. Está acima do limite de tolerância ou é qualitativa? Sim, é qualitativa. Então, porém, ele também está usando a mesma máscara do caso anterior e não é atenuado. Então aqui também deu sim. No caso
O que tem de diferente aqui é que para esse agente não é limite de tolerância, mas sim qualitativo. Por isso eu quis mostrar esse caso aqui para vocês. Deixa eu salvar aqui novamente. Muito bem. Deixa eu salvar aqui o encarregado de extração de mineração. Porque quando eu fechar eu quero que tudo abra na capa. Então eu estou salvando em cima da capa mesmo. Muito bem, aqui temos o caso do dentista. Por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Porque ele está exposto a micro-organismos, pessoal. Ah, um detalhe importante que eu lembrei agora de falar. No caso da Linac, não importa. A lógica no caso da Linac funciona diferente. Eu disse que nessa célula precisa ter um agente nocivo, precisa estar acima do limite de tolerância ou ser qualitativo e não pode estar atenuado, para que dá sim, certo? Aqui na Linac é diferente. A Linac é simples exposição. Então, se tem um agente cancerígeno e não está controlado, então aqui irá dar a resposta sim. Independe, não precisa dessa parte aqui, no caso da Linac. Você vai levar em consideração só a presença e as medidas de controle. Então, basta que tenha o agente cancerígeno e que aqui seja não, para a resposta dar sim, tudo bem? E aí perceba que a conclusão muda aqui. Ó, estava marcado como não, porque está tudo não aqui em cima. E aí se eu vier aqui na Linac e mudar, ele já funciona aqui embaixo, ok? Então eu trouxe esse caso do dentista para você, para mostrar um caso de exposição a agentes biológicos, onde tem exposição a agentes da Linac. Então está aparecendo esses 3 Linac aqui, porém ele segue os procedimentos corretos, usa luva, usa a máscara apropriada, então está controlado. Então está tudo bem aqui, ok? Esse foi o caso do nosso amigo dentista. Salvando aqui. E por último, eu trouxe para mostrar também o trabalhador de fabricação de tinta, tá? Que também está exposto a chumbo e seus compostos tóxicos, que também é qualitativo e também não está atenuado. Então também a resposta aí sim. Nessa videoaula eu vou ensinar você a trocar essa imagem aqui da capa da nossa planilha modelo LTCAT. Bom, eu estou aqui com o LTCAT do cirurgião dentista e eu estou aqui com essa imagem aqui. E vamos supor que eu não gostei dessa imagem que eu quero trocar. Então como que eu recomendo que você faça? Você precisa primeiro definir qual é a imagem que você quer colocar aqui. Para efeitos de exemplo, eu peguei aqui do Google. Eu fui no Google, digitei cirurgião dentista, e aí vindo nessa opção imagens, ele traz algumas imagens. Você pode usar uma imagem genérica aqui do Google, ou você pode tirar uma foto do seu cliente, da empresa lá, e você pode usar essa foto. Não é uma questão que você vai ter que ver com o cliente como que fica melhor para fazer. Fica à vontade em relação a isso. O meu objetivo aqui é explicar como troca. Então eu já fui no Google e já peguei 2 imagens de dentista, tá? Eu peguei essa daqui e essa daqui. Aqui na planilha está essa imagem e eu quero trocar, substituir por essa imagem aqui, tá? Então tem 2 formas. Você pode simplesmente selecionar, né? Clica sobre a imagem para ela ficar selecionada e deleta. Isso aqui é um jeito. Vou dar Ctrl Z para voltar. Ou você pode também clicar com o botão direito sobre a imagem e selecionar alterar a imagem. Dê um arquivo. Vem aqui, pego a dentista 2 e inserir. Tá? E aí ele já percebe que ele já faz com que fique meio que quase do mesmo tamanho. Percebe que aqui a imagem real ela é um pouco mais larga, a largura está maior. Está aparecendo as 2 mãos quase que inteiras do profissional. Aqui ele já fez um corte. Percebe? Essa é a vantagem de fazer desse método de clicar com o botão direito e alterar a imagem. Ele já corta e mantém o tamanho. Eu vou deletar aqui, só para você ver, e vou usar o outro método. Inserir, imagem, esse dispositivo.
dentista 2, inserir. Quando eu faço desse jeito, ele insere na posição, em alguma outra posição na planilha. E aí eu tenho que ajustar a imagem para colocar aqui. Então, como que eu ajusto? Suponha que você está fazendo por esse método. Como que você ajusta o tamanho? Primeiro, você precisa tomar o seguinte cuidado. Se você vier por essas... perceba que tem aqui 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 dessas bolinhas azuis, dessas bolinhas aqui circulares aqui nas pontas e também nos meios. Se você vier pelas bolinhas do meio, ele vai distorcer a imagem, olha. Não fica muito legal. Vou dar Ctrl Z para voltar o tamanho. Se você vier pela bolinha da ponta, ele mantém a proporção. Então, sempre que você quiser alterar o tamanho, é mais interessante você selecionar a imagem e usar qualquer bolinha da ponta para reduzir aqui o tamanho da imagem. Feito isso, já está mais próximo do tamanho que eu quero, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar. E eu vou posicionar pelo menos alguma ponta. Eu com o mouse, eu cheguei bem próximo. Para fazer o ajuste fino, eu posso usar as setinhas no meu teclado, para cima e para baixo, olha. Vou aproximando aqui até ficar bem alinhado aqui. Alinhei pelo menos uma ponta, certo? Agora eu quero a parte da esquerda tá bem alinhada dentro do monitor, a parte de cima também está bem alinhado. Agora eu quero alinhar a parte de baixo. Vou pegar aqui e vou devagarzinho, ó, alinhando a parte de baixo. Deixa eu ver se ficou legal. Tá bem legal. Então percebe que agora só a parte da direita que ficou um pouco fora. Então, para ajustar, eu tenho que cortar. Então, eu seleciono a imagem, habilitou aqui no Excel esse menu formato de imagem e tem esse botão aqui, cortar. Então, eu quero cortar um pouco. Vou cortar um pouco de um lado, vou cortar um pouco do outro lado, para tentar fazer caber. Daí eu clico fora, e aí eu vou de novo com o meu mouse. Percebe que deu muito mais trabalho do que... Eu estou usando agora a seta do teclado. Deu muito mais trabalho do que o método original. Ainda tem que cortar um pouquinho mais. Agora ficou... Percebe, é muito mais trabalhoso fazer assim. Aí aqui agora, como está quase certinho, eu vou fazer assim mesmo. Vai distorcer um pouco, mas bem pouquinho. E aí eu centralizo. Tá? Então tem esse jeito de fazer também. É um pouquinho mais trabalhoso, mas tem esse jeito de fazer também. Se eu quiser voltar à imagem anterior, só para repetir o primeiro método, que é clicar sobre o botão direito, alterar a imagem, dê um arquivo. Só para mostrar para você que quando eu volto, ele já, sozinho, ele já faz esse corte, já coloca desse tamanho. Então aqui realmente é bem mais rápido, tá bom? Então era isso. É assim que você altera a imagem aqui da capa da sua planilha. Grande abraço e até uma próxima aula!